Muy buenas, como estás? Eu sou a Priscila Ceribelli, sua professora de espanhol, e hoje vamos falar sobre uma coisa pela qual todo brasileiro que está aprendendo espanhol passa: o famoso portunhol. E portunhol não é vergonha, portunhol é uma fase, é uma etapa. E ainda bem que temos essa fase e podemos arriscar e às vezes acertar mesmo sem saber, ou também errar de forma tão aproximada ao espanhol, não é mesmo? Mas neste vídeo eu trago 12 dicas para a gente acelerar esse processo, para você melhorar o seu espanhol e também para não se delatar tanto como brasileiro. Não depende só de nós outros, mas vamos fazer de nós outros, trabalhando, humildade, tranquilo. 12 dicas para fugir do portunhol. Veremos algumas bem básicas e outras mais avançadas. E comecemos por: pare de traduzir palavra por palavra, porque nem sempre vai dar certo, né? Às vezes temos, por exemplo, a gente sabe, o verbo estar no português é estar no espanhol. Ter no português é tener no espanhol, mas os verbos não se usam da mesma maneira, não se usa para a gente comunicar a mesma coisa. Então, olha só, às vezes vai dar certo, mas muitas vezes não. Por exemplo, eu tenho 30 anos, no português a gente fala em espanhol, tengo 30 anos, né? Deu certo, mas olha só estas outras situações. Estou com fome, a gente usou aqui o verbo estar. Em espanhol não se diz estoy con hambre, fica bem estranho, porque a gente comunica as sensações em espanhol com o verbo tener. Então o correto seria tengo hambre. Tenho hambre. Hoje está quente, estamos falando do tempo com o verbo estar, mas não dizemos em espanhol hoy está caliente, isso seria bem estranho. A gente usa maiormente o verbo hacer, né? Na maioria dos casos, o verbo hacer para falar do tempo. Então, hoje está quente seria hoy hace calor. E olha só este terceiro exemplo. Não faz sentido, né? Se a gente traduzisse ao pé da letra, seria no hace sentido. Porém, não é assim que a gente fala em espanhol. A gente diz no tiene sentido. A gente usa o verbo tener. Então, não é mera tradução de palavras, né? Não podemos traduzir ao pé da letra, senão que temos que aprender a comunicar certas coisas, a comunicar as sensações, a falar sobre o tempo e encaixar direitinho os verbos naquilo que a gente quer dizer. Então, primeiramente, né, temos que parar de traduzir palavra por palavra e aprender realmente a nos comunicarmos de forma estruturada. Número 2, aprenda frases prontas, né? Coisas que a gente fala o tempo todo segundo a situação, né? Tem muitas no português e, claro, tem muitas no espanhol. Eu trouxe aqui algumas para você. Para dizer que tá tudo bem, tem muitas formas no espanhol e uma delas é no passa nada, né? Não passa nada. Bem do espanhol mesmo, olha só, no passa nada, quer dizer que não foi nada, tá tudo bem, sem problemas. Olha só, perdón, no me di cuenta, né? Desculpa, não percebi. No me di cuenta, né? Aqui é dar-se conta de alguma coisa. Então, perdón, no me di cuenta. Me parece bien ou me parece mal, para a gente dar uma opinião aí se a gente achou bom ou achou ruim alguma coisa. Então, me parece bien, tipo, bacana. Me parece mal, não gostei. Me dá igual. Que me dá igual. E cuidado que muita gente fala errado essa frase. Tem gente que põe um L aqui, medali. Não é medali, é medai. Me dá igual. Quer dizer que tanto faz, tudo bem, né? É uma palavra, é uma frase às vezes meio rude, meio grossa, tá? Dependendo de como a gente falar, tipo, me dá igual. Não tô nem aí, tanto faz pra mim. Ou também a gente pode usar de forma cortês. Me dá igual, qualquer um, me dá igual, tipo, tanto faz, tá tudo bem. E não estou segura. Não estou segura. Não estou segura quer dizer que eu não tenho certeza. Não estou segura. Existem outras formas de dizer isso, mas uma frase pronta, uma frase para a gente usar o tempo todo. Não estou segura. E me he equivocado quer dizer que eu errei. Me he equivocado. Existe o verbo errar, né? E a gente brasileiro traduziria isso mais ao pé da letra, mas realmente não se usa tanto, não se diz tanto assim, né? Eu errei com o verbo errar. Se diz me he equivocado.
Então, frases prontas para a gente enriquecer o nosso dia a dia. Número 3. Pronuncie bem os números. E aqui o brasileiro se declara brasileiro quando fala espanhol. Isso aqui eu vivi. Eu lembro de algumas situações quando eu morei na Espanha, de começar a conversar com uma pessoa, né? Porque a gente chega falando espanhol, a gente não chega falando, a gente não sabe de onde é a pessoa de cara, né? E estar conversando com a pessoa, aí você nota um sotaque estrangeiro. E aí, de repente, a pessoa manda um 20 para falar o número 20. 20. Você fala, você é brasileira, né? Eu também sou, vamos falar português. A gente se declara, né? Porque não pronuncia bem os números, né? A gente puxa aí meio pro português. Então, olha só, eu trouxe aqui os que nos delatam mais. Olha só, 6, né? Não é seis, não é seis, né? A gente confunde um pouquinho por causa do número siete, que vem depois, mas é 6, igual que no português, 6. Igualmente aqui, esses números, né? É difícil encaixar esse IE, né? Aqui depois do di. Então, dieci, 6, né? Tudo junto, 16, 16. Se tiver dificuldade, sobe um pouquinho aqui, ó, faz uma caretinha. 16, 17, 18, 19, né? Tem que pronunciar bem esses montões de is aqui para todo lado. Aqui eu dou uma dica para os meus alunos, eu sempre fala bem te vi ou meu bem, pois é a mesma coisa, bem te, né? Porque a gente está acostumado com o ie, aí fazer o contrário às vezes é difícil, ei, então 20, né? O número 20. E os números do 21 ao 29 no espanhol são escritos, né, numa só palavra. E eles têm esse i no meio. Então, olha só, 25, 25. Tem que pronunciar bem esses is. Tem i para todo lado, né? 25. O número 30 também é trem, é EI, né? Se você tiver dificuldade, lembra aí de nós daqui de Minas Gerais, do trem, ao trem, 30, 30. E aqui, 37. Outro lugarzinho onde a gente brasileiro também peca, aqui no ai. No português a gente fala ei para todo lado, 53, 44. No espanhol é ai. 30, 37, 48. O número 500 também, campeão de erros. A gente tem que falar esse N aqui, ó, bem pronunciado, quini. Lembra de quininha, na quininha, quini, 500, 500. E olha só, 1794. Esse I a gente só coloca entre dezena e unidade e em nenhum outro lugar mais. A gente não coloca I aqui, a gente não coloca I aqui. 1794. Ai, 94. Número 4, pronuncie bem os meses. Tem muita letrinha, né, que precisa ser encaixada aí. Tem muita letrinha que às vezes falha na pronúncia dos meses. Eu trouxe aqui todos, se você não conhece, vamos conhecer agora. E deixei em vermelho os que são mais difíceis de pronunciar. Vamos lá? Enero, fevereiro, marzo ou março, abril, levantando a língua, mayo ou maio, mayo, junio, julio. Tem que falar bem o O, esse io do final, e é O, não é U, então termine bem o finalzinho aqui, junio, julio, agosto, né, terminando o O, agosto, e olha só, septiembre, tem que falar o iembre, né? Septiembre, outubro. E esses aqui são os mais difíceis. Noviembre e né? O di com um pouquinho de caretinha assim, ó. Diciembre. Número 5. Não coloque S onde não tem. É muito comum, quando a gente está aprendendo, a gente ficar encantado aí com esse
S que tem no final dos verbos quando a gente está falando diretamente com uma pessoa. A gente está usando a segunda pessoa, a gente está usando o tu. Então a gente fala, tu estás, tu tienes, tu vas, tu quieres. A gente parece que fica encantado com isso e coloca o S para todo lado, mas não é. Por exemplo, quando a gente vai falar na terceira pessoa, a gente fala, ella está cansada e não ella estás cansada, ella está cansada. Olha só, tem muita gente que erra o tener também. Él tiene razón, não? É estranho. Él tiene razón. Que te vayas bien. Está errado também, né? Esse vaya se refere à coisa que a pessoa vai fazer. Esse aqui é o verbo ir, né? No subjuntivo, no presente do subjuntivo. Eu espero que tudo corra bem, eu espero que a coisa vá bem. Não é tu, é a coisa. Então, essa expressão aqui tem muita gente que erra também, é que te vaya bien, que corra bem o que você vai fazer. Você vai trabalhar? Que te vaya bien. Você vai estudar? Que te vaya bien. É um desejo aí que tudo corra bem e não que a pessoa vá bem, ok? Número 6, pronuncie bem o R. Eu sei que muita gente tem dificuldade na vibração do R, né? Mas é importante a gente fazer pelo menos uma mecânica mínima, ok? E não fazer o R na garganta, porque senão viraria um J. A gente pelo menos respeitar um pouquinho a mecânica da língua, porque se você em português fala normalmente, né, não tem dificuldade para falar arara, para, querer. Então, você tem esse toquinho da língua no céu da boca. Essa é a mecânica, né? O importante é não fazer aqui, ó, na garganta. Olha só, por quê? Garganta é J. Ramon. E o R é língua. Ramon. Treina aí essas duas palavras. Ramon, Ramon. Então, se você fala arara, você tem o R, você não tem a língua presa. Você pode, às vezes, ter um pouquinho de dificuldade de vibrar mais ou de vibrar menos, mas sempre marcando essa mecânica, com a língua, ok? E com o tempo você vai aperfeiçoando a pronúncia do R até diferenciar o ere do R. No espanhol a gente tem mais curtinho, só um toquinho na língua, assim, rarara, ere, e mais vibrante, R. Olha só, com ere nós temos pero, temos caro, temos barato e parar, né? Os dois é parara, parara. E temos também mais forte, perro, carro, barra, guerra. Se você não consegue fazer r bem vibrante, pelo menos faça uma pausinha, respeite o tempo do fonema. Olha só, pero, tá vendo? Foi bem rápido. Pero, pera e perro. Perro, tá vendo que é longo? Dê uma pausinha mesmo sem conseguir vibrar o R inteiro. Perro, perro, né? Tem gente que faz assim, perro, ok? Pero, perro. Isso é muito importante. E temos palavras com os dois sons. Por exemplo, barreira, olha só, um lento, um rápido. Barreira, barreira. E aqui, guerreiro, guerreiro. Ou então faça pelo menos o arraste aí, barreira, guerreiro. Ok? Só não faça aqui, senão vira J e aí sim temos confusões. Número 7, essa é uma brincadeira minha, não rale o H. Né? Não coloque som no H. O H é uma letra muda no espanhol. A gente simplesmente ignora a existência dele, não pronuncia ele, ok? Estamos falando, claro, de palavras de origem espanhola. Tem palavras, né, do inglês que a gente coloca, por exemplo, hobby, e aí a gente sim vai falar o H ralado. Mas se a palavra é de origem espanhola, não coloque. Por exemplo, não é hamburguesa, é hamburguesa. E o S também vai incluído. Hamburguesa, hamburguesa. Não é rola, pelo amor de Deus, é ola, ola. Não é huevo, é huevo. A gente simplesmente ignora o H. Hamburguesa, ola, e não é olá, é ola. E
huevo. E aqui eu trouxe algumas outras palavras com o que chamamos de H intercalada, com o H no meio das palavras. E a gente simplesmente ignora o H, ele também não modifica o som, tá, de outras letras. Então vai ser aqui, ó, zanahoria, que significa cenoura. Zanahoria. Alcohol. Alcohol. Vai ser como se fosse um L aqui no final e acabou a palavra. Alcohol. Alcohol. Anelar, né? Não vai modificar o N. Anelar. Aderir. Aderir. E cacauete. Cacauete. Cacauete é uma palavra para amendoim. Anelar é desejar muito. Por exemplo, anelo viajar à Espanha. Eu desejo muito viajar e conhecer a Espanha. E aderir é aderir. Número 8, domine os verbos mais usados. Olha só, eu trouxe aqui alguns e vou falar um pouquinho sobre alguns deles. Seria estar, tener, ir, hacer, que é fazer, poder, decir, poner e haver, né? Por e haver, dizer. Domine o uso dos verbos. Como mencionamos anteriormente, não é mera tradução. Você tem que entender para que serve o verbo dentro do idioma espanhol. E aqui eu vou te dar algumas dicas sobre alguns deles. Por exemplo, o verbo tener a gente usa no espanhol para falar de sensações, para falar de como é o nosso cabelo, os nossos olhos e muitas outras coisas. Olha só os exemplos que eu trouxe. Tengo hambre, eu tô com fome. Tengo hambre. Tengo prisa, eu estou com pressa. Em espanhol, tengo prisa. Tengo el pelo negro, o meu cabelo é preto. Tengo el pelo negro. E tengo los ojos castaños. Para falar do meu cabelo e dos meus olhos, eu uso também o verbo tener. Tengo el pelo negro, tengo los ojos castaños. Verbo ir. Ir. Não só o verbo ir, mas, no geral, os verbos que indicam movimento, em espanhol requerem uma preposição, dependendo do complemento que vai ter esse verbo. Por exemplo, quando a gente fala de um destino, de uma direção, a gente vai usar a preposição a. Então, voy a Madrid, voy al parque. E não use artigo antes de um nome próprio, né? A gente fala às vezes no Brasil, na Espanha, mas no espanhol não, a gente só usa a preposição. Então, voy a Madrid. Eu vou ao Brasil, voy a Brasil. E olha só, com artigo antes de um substantivo. Voy al parque, voy al museu. Mas se você usar o verbo ir ou algum outro verbo de movimento para falar de uma atividade, então é de. Voy de viaje, voy de excursión, voy de compras, para indicar a atividade e o evento. Porém, se você usar com um meio de transporte, aí é en e no de. Voy en coche, voy en avião. E se você quiser indicar uma ação, igual que no português a gente fala eu vou comprar, tem que colocar a preposição a também. Voy a comprar, voy a trabalhar, voy a salir, sempre com o a. Então, verbos de movimento em espanhol, dependendo do complemento que vier depois, você tem que escolher dominar aí a preposição que vai vir junto com o complemento. Verbo hacer, sim, ele é usado para a gente fazer coisas, né, nesse sentido, mas também é o verbo que a gente usa para falar do tempo, de como está o clima, olha só. Hace frío, hace calor, hace viento, né? Estruturas que a gente, no português, usa o verbo estar, no espanhol é com o verbo hacer. E eu trouxe aqui também uma expressão que é desde hace, que a gente usa para falar de coisas que a gente começou no passado, mas ainda faz no presente, de coisas que acontecem há um tempo. Porque nós brasileiros, sem querer, colocamos um a. Por exemplo, a gente fala assim, vivo en Espanha há 5 anos. E não é. A gente coloca desde hace. Esse a do português, né, o HA com acentinho para falar de um tempo que ocorre uma coisa, no espanhol é desde hace.
hace. Vivo en España desde hace 5 años. Estudio espanhol desde hace 6 meses. E aí a gente coloca a quantidade de tempo, né? Os meses, os anos, ou também com um quantificador, por exemplo, vivo en España desde hace mucho tiempo, né? Começou no passado, eu ainda moro, então desde hace. Verbo decir. Muita gente confunde o uso do verbo hablar com o uso do verbo decir. Não são iguais, não se usa como no português. Olha só, hablar é o ato de falar, é você emitir som, é você articular palavras. Veja o exemplo: necesito hablar contigo, né? Eu preciso falar com você, eu preciso articular palavras com você. Porém, decir significa transmitir uma mensagem. Olha só os exemplos. Que me has dicho? Ella me dijo que no. A gente não fala no espanhol, ella me habló, não. Ella me dijo. Quando você se refira a uma mensagem, a transmissão de um conteúdo, aí é decir e não hablar. ¿Hablé la verdad? No, yo dije la verdad. Poner-se. O verbo poner significa pôr, né? Colocar. Porém, também em espanhol é muito usado assim, ó, na forma reflexiva, para falar de estados temporais, né? De humor e também de roupa, de mudança de aparência, de falar o que a gente vai vestir. Olha só esses exemplos. Me pongo nerviosa quando hablo con él. Eu fico nervosa. O meu estado muda. Esse aqui é um verbo de câmbio, é um verbo de mudança. Olha o outro, voy a ponerme un vestido. Eu vou vestir. É uma forma bem natural para a gente falar do que vai usar, do que vai vestir. Voy a ponerme un vestido. Me pongo nerviosa. Verbo poner-se. Verbo haber. Este verbo também confunde muito. Por quê? Porque a gente usa no português o verbo ter também para falar de existência e no espanhol não. O verbo ter não é usado para falar de existência. A gente usa o haber. Então, para falar que tem alguma coisa, a gente fala hay. Olha só, não dizemos tiene mucha gente, dizemos hay mucha gente. Hay mucha gente. O verbo haber também é o verbo auxiliar em todas as conjugações compostas do idioma espanhol. Olha só, eu trouxe um exemplo. Eu teria contado a verdade. Em espanhol, a gente não vai conjugar o verbo tener para formar esse tipo de conjugação composta. A gente vai conjugar o verbo haber. Eu habría contado la verdad. Habría, verbo haber, e aqui teria, verbo ter, né? No português a gente usa o ter, no espanhol a gente usa o haber. Por exemplo, ela tinha comprado. Ella había comprado. Ela teria comprado. Ella habría comprado. Se ela tivesse comprado, se ella hubiese comprado. Ela terá comprado. Ella habrá comprado. Então, o verbo haber será o verbo que usaremos para construir tempos compostos no espanhol. Número 9, cuidado com as conjugações irregulares, porque estão cheias de pequenos detalhes, pequenos e importantes detalhes para a gente poder falar bem. Então, olha, quando você estudar o presente, tenha em consideração as mudanças vocálicas, também, né, as letras que aparecem, o Z, o L. Olha só os verbos pensar, querer, preferir, vão ter aí essa mudança e por ie, será eu pienso, eu quiero, eu prefiero. Os verbos dormir, poder, resolver, assim como muitos outros vão ter essa mudança vocálica aí, o por ue, duermo, puedo, resuelvo. Outro grupo de verbos vai ganhar um Z acessório, outro grupo de verbos um G acessório. Eu falo acessório brincando para a gente reconhecer essas mudanças. Conocer, traduzir, será na primeira pessoa, eu conozco. Eu traduzco, eu agradeço, eu conduzco. Também teremos outro grupo com a mudança de e por i, medir, pedir, sonreír, será mido, pido,
sonrío. No passado, também teremos muitos pequenos detalhes. É muito comum confundir a primeira com a terceira pessoa. A primeira pessoa termina com e. Eu dije, eu pude, eu puse, eu tuve. A terceira pessoa termina com o. Ella dijo, ella pudo, ella puso, ella tuvo. Também teremos algumas mudanças vocálicas. Olha só. Ele sentiu, ele sintió, ele conseguiu, ellos sintieron, ellos consiguieron. Então a gente tem que considerar todas essas pequenas mudanças nos verbos. Olha só, o futuro também tem suas irregularidades. Todas as conjugações têm, né? Eu tendré, eu vendré, eu saldré, eu podré. Então, consideremos todos os detalhes das conjugações irregulares. Eu sei que não é fácil, isso aqui é trabalho de meses, de anos, mas quero deixar em você esta pequena semente, esta ideia, esta consideração. Dica número 10, use corretamente os pronomes. Isso aqui é bem mais avançado. Na minha opinião, este é o tema, a questão mais complicada do idioma espanhol, e eu espero poder ajudar com a dica que eu trouxe. Olha só, é muito comum a gente, quando está aprendendo, formar frases desse tipo aqui, olha. Voy a decir la verdad para él. Ou também, voy a comprar um regalo para ella. Essas frases podem até parecer naturais nos nossos ouvidos brasileiros, mas no espanhol a gente não constrói assim, a gente coloca o le, substituindo a pessoa que já foi mencionada no nosso discurso. Então, olha, voy a decirle la verdad. Voy a comprarle um regalo. E olha só onde eu coloquei o le. Depois do verbo no infinitivo. E a posição dos pronomes importa, tem o lugar certinho de colocá-lo. Olha só, um erro bem comum. Puedes me ajudar? Parece que tá bom, mas não tá. O me está incorreto aqui no meio. Ele tem que ir antes ou depois. Me puedes ajudar e puedes ajudar-me. No meio não, e a gente brasileiro erra muito porque no português a gente coloca no meio, né? Você pode me ajudar, mas no espanhol não. Ou é antes ou é depois. E por quê? Porque a regra diz isso, que a gente coloca o pronome antes do verbo que está conjugado, a gente tem um verbo aqui, ó, conjugado, puedes, ou depois do verbo no infinitivo ou no gerúndio. Então, pode vir aqui também, ó. Aqui nestas duas frases eu coloquei depois, tá vendo? O verbo tá no infinitivo, decirle, comprarle, mas também poderia ser le voy a decir la verdad ou le voy a comprar um regalo. Por quê? Porque eu também tenho um verbo conjugado, ó, voy. É o verbo ir, e eu tô falando aqui que pode ser antes do verbo conjugado, então temos aí duas opções. Le voy a decir la verdad o voy a decirle la verdad. Le voy a comprar um regalo, voy a comprarle um regalo. Isso aqui, ó, vale ouro. A gente entender e aplicar. Pratique fazendo frases, ok? Conjugados antes, infinitivo e gerúndio depois. Tem os dois verbos, você tem as duas opções. Nunca no meio, como a gente fala no português. Dica número 11. Escute espanhol todos os dias. Eu sei que não dá para estudar todos os dias, mas dá para ver uma série, um filme, vídeos meus no YouTube, músicas, vídeos e também podcasts. E aqui eu queria te indicar um. Não tô vendendo nada, tô só indicando mesmo com todo carinho no mundo este canal aqui, ó, Hoy Hablamos. São canais no Spotify para escutar. Tem o básico e tem o intermediário, são bem interessantes, tem temas variados, você vai gostar muito. Então, coloque o espanhol na sua vida e escute todos os dias. E dica número 12, não menos importante, cuidado com os falsos cognatos. Falsos cognatos são palavras muito parecidas entre dois idiomas, e entre o espanhol e o português temos uma infinidade. E para isso vou te indicar 3 vídeos meus. Em cada vídeo tem 25 falsos cognatos, então já são 75 enrascadas que você evita, porque realmente são palavras que podem dificultar a sua comunicação e causar muita confusão, inclusive. E muitas gracias por llegar hasta el final del video. Espero ter te ajudado, espero ter solucionado algumas das suas dúvidas. Me conte nos comentários se você já passou algum perrengue grave por aí,
ou se eu conseguir te ajudar de alguma maneira. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu joinha, de me contar se está gostando dos vídeos, das aulas. E se você quer participar das minhas próximas turmas, aqui na descrição do vídeo deixei um link para o meu grupo de espera. Ven a hablar conmigo!